Bom dia, gente! Tudo jóia com vocês? Por aqui tudo jóia? Olha quem tá aqui. Vem cá, Thor, vem. Vem dar um oi pra galera. Vem dar um oi pra galera. Nós estamos organizando aqui umas plantinhas em torno da irrigação. Tem um aspersor que a gente usa aqui nessa área, ó. Esse aspersor aqui. E ele fica na parte central e a gente tá organizando as mudas, vasos pra quando abrir ele já molha tudo junto. Bom dia. Bom dia. Nossa, tá quente hoje, né? Nem tá parecendo inverno. Nossa, não tá mesmo? Tá bem quente. Tá bem quente e a gente tá organizando as nossas plantas em relação à necessidade de água. Então, como a gente sabe que o aspersor ele tem um raio ali que joga mais água, menos água, então a gente tá observando, a suculenta às vezes precisa de menos água, né? Então a gente tá deixando mais longe. Ó, nós estamos bem na beiradinha aqui pra pegar só um respingo, né? Acho que rosa do deserto não gosta muito, né? E vamos aproveitar esses trampos de hoje, que além de organizar aqui, nós temos que pôr também fitas de gotejamento na cebola, nos canteiros de cebola que a gente tem lá na horta. E aí aproveitar esse assunto para falar do sisteminha de irrigação, o que a gente pensa aqui na hora de organizar isso, o que a gente tem de conclusão das experiências que já fizemos, passar um pouquinho dessa ideia para vocês. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Então essa aqui é o nosso viveiro, gente. Nós gostaríamos de ter uma estufa já, mas não deu tempo, não deu condições de montarmos ainda. Vou mostrar um pouco do que tem aqui. Aqui são mudinhas de erva baleeira, ó, tá vindo aí, umas estacas não deram, as estacas estão vindo, mas já vai dar mudas o suficiente pra gente ampliar nosso cultivo. Aqui também tem o alecrim, nessa parte aí, esse da beiradinha. Aqui tem mudinhas de cebolas que já nós vamos mandar pra horta, essas 3 bandejas. Aqui tem uma medicinal que eu nem sei o nome, a gente ganhou e plantou. Aqui tem umas mudas velhas também que sobraram do verão, que devíamos ter plantado, não conseguimos. Então aí também. Essas aqui são as lindas cerejinhas, essas são muito lindas. Essas são umas mudas que a gente até tem lá na lojinha. Tem umas mudas de abacate, de manga que sobraram, mas eu já tenho um lugarzinho reservado para elas. Só esperando esquentar de novo para mandar elas para o campo. Como a gente está no inverno, que não é um momento muito bom para estar plantando mudas, a gente tem pouca variedade aqui. No verão costuma ser mais rico de espécies de mudas que a gente está fazendo. E aí eu vou falar um pouquinho do que a gente tem de irrigação nessa área, porque o viveiro acaba sendo um espaço meio sensível, né? Até que essas mudinhas menores, depende do clima, especialmente no verão, a gente vê que tem necessidade de irrigar 2 vezes por dia, porque acaba que o solo seca muito fácil, né? E quando tem tubetes, uns recipientes pequenos, igual esse aqui, né? Se não rega 2 vezes por dia, as mudinhas já passam um estresse hídrico e a gente já notou que algumas delas, algumas vezes a gente até perdeu mudas. E aí, pra gente ter garantido assim uma irrigação 2 vezes por dia e não precisar ficar toda vez indo atrás de lembra de irrigar de manhã, de tarde, né? Ou se às vezes a gente tem outro compromisso, não pode estar aqui. E para a gente garantir a rega, a gente instalou um sisteminha eletrônico que faz essa rega automático. Vou mostrar para vocês. Esse foi o jeito mais barato que a gente encontrou para estar fazendo um sistema de irrigação automático. Isso aqui, ó, é um temporizador digital, um aparelhinho que você pode estar usando para diversos tipos de equipamentos elétricos. Aí ele conecta na tomada e ele mesmo tem outra tomada aqui, né? Conecta na tomada e ele tem uma tomada que você conecta o aparelho que você quer, que ele libere energia no tempo programado. Então tem diversas funções, quem pesquisar na internet aí vai encontrar como configurar para que ele pode ser usado, né? E aqui a gente programou no inverno apenas uma irrigação ao dia. Também precisa de um transformador. Isso aqui é como se fosse uma caixinha de carregador de celular, né?
mas daí ele gera energia lá para ativar a válvula elétrica de irrigação. Ele é de uma impressora velha e serviu para acionar a válvula. E aqui, ó, vem o cabinho de energia para nossa válvula elétrica. Então a gente tem conectado aqui na mangueira, ela tá aqui dentro, ó, vê lá, ó. Então ela é o que libera a água para aspersão. Então essa válvula, ela normalmente fica fechada. Aí quando o temporizador digital manda energia, que eu programei lá para ele mandar energia durante 5 minutos por dia, no horário que eu determinei, nesses 5 minutos que a válvula recebe energia, ela abre e então tá irrigando o meu viveiro. Tá funcionando legal, a gente tá nos primeiros dias e pode estar passando um pouco mais dessa experiência para vocês. Então, para quem quiser às vezes montar um sisteminha desse, procura por válvula elétrica ou válvula solenoide na internet, e aí tem que ver, né? Você tem que ter um transformador que manda, que é aquela caixinha que eu falei da impressora, que manda energia nos parâmetros compatíveis com o que a válvula consegue receber de entrada, né? Por exemplo, essa é 24 volts, tem uma que é de 9 volts, tem umas que são de 110, 220 volts, e aí tem que fazer esse estudo, precisa de um pouquinho de entendimento técnico para estar montando. E eu acho muito legal para viveiro, porque aí a gente consegue garantir uma irrigação nesse lugar que é mais delicado. Já para a horta, eu acho que fica muito caro e a gente prefere fazer a irrigação de outra forma, que agora eu vou mostrar lá para vocês. Aqui na horta a gente costuma ter plantas maiores, né, que estão no solo, elas não estão dentro de tubetes, de vasinhos, que daí é uma quantidade restrita de solo, né, e de umidade por elas estarem fechadas dentro de um vaso, que não, ela tem todo um solo para explorar, dispõe de uma reserva de água muito maior do que os vasinhos do viveiro. Por isso a gente daí já opta por fazer de regador ou de mangueira, ou fazer um sistema de aspersão, gotejamento que a gente abre manualmente no registro, sem depender daquele sistema eletrônico e automatizado. Só vou vir aqui na sombra porque tá um calor por lá, hein? O solzinho não tá perdoando não. Para falar de irrigação, eu preciso falar uma coisa que é importantíssima, que é cobertura de solo. A nossa horta, ela segue um princípio que a natureza tem de manter o solo vivo, fértil, saudável, né? E também é um princípio que hoje tem-se dentro a gente gosta de falar bastante da agrofloresta, né? Do sistema agroflorestal tem uma técnica básica, né, usada, que é a cobertura de solo. E até tem pessoas que estão aí dentro desse experimento de estudo de agrofloresta que falam que a cobertura bem feita, ou o sistema bem manejado na agrofloresta pode reduzir em 80% a irrigação. Por quê? Porque a cobertura, o que a gente pode usar de cobertura? Folhas, galhos, troncos. Esse material, ele impede que a umidade saia com facilidade para a atmosfera através do calor que o sol emite, né? E assim, essa umidade reservada por mais tempo reduz muito a necessidade de irrigação. Então a primeira coisa a se pensar sobre esse assunto é fazer uma horta ou um sistema de cultivo que tenha essa cobertura de solo, uma cobertura generosa, né? Porque uma cobertura muito rala também às vezes não supre não faz essa manutenção de umidade, então cobertura generosa. E depois a gente vem para um sistema de irrigação propriamente dito. Aí o nosso alho, gente, ó. Aqui a gente usou cobertura grama, que a gente cortou no jardim. Então tá protegendo o solo, e no meio debaixo dessa grama a gente também tem troncos que fazem essa cobertura generosa. Se eu abrir aqui, ó, vai dar pra ver melhor, ó. Aqui, ó, tô batendo em cima do tronco. É um tronco largo, ó, dessa largura, grosso. E o tronco, ele faz assim um serviço incrível, porque embaixo dele reserva muita umidade. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Ó, em cima. E esse tronco que eu tirei aqui, ele fica na entrelinha. Isso aqui é o caminho que nós passamos para fazer manutenção no canteiro. Se nós não cobrimos nem a linha ela vira um espaço de fuga de umidade. Então é importante a gente fazer uma cobertura que ela se emende, né? A cobertura do canteiro, ela é emendada com a cobertura do segundo canteiro aqui, por essa proteção de solo que tem aqui, ó. E ó, se eu pego aqui, barro, gente, isso aqui é barro, ó, de tanta umidade que tem, fica embarrado.
na madeira aqui, ó, ela tem uma decomposição já bem mais avançada nessa parte de baixo. Eu pego assim, ó, o solo úmido. A gente tem um vídeo que publicou recentemente no canal, por que não queimar folhas e galhos, né? Que a gente encontra no quintal. Quem não assistiu, a gente recomenda, porque é uma fonte, às vezes gratuita, de cobertura para o nosso solo. E uma informação legal também, esses troncos eles vão apodrecer, eles vão se decompor aqui bem no caminho. Quando eles estiverem já mais soltinhos, mais esfareladinhos, a gente pega esse material que está no caminho e joga para cima do canteiro. Então ele tá funcionando aqui, além de proteger o solo, ele vai virar uma reserva de adubo para o futuro. E quando apodrecer, a gente vai estar espalhando essa fertilidade sobre os canteiros. Então não vai ficar, vamos dizer, nutriente acumulado aqui onde a gente está pisoteando e passando. Aqui também outra coisa, nós fizemos uma cobertura com um material orgânico meio ralo. É solo de floresta, de terra do mato que a gente fala, né? Tinha um lugar lá que tinha bastante galhos amontoados, a gente pegou. Mas ó, ele já tá uma matéria orgânica que está se incorporando no solo. E aí ela já tá tendo uma característica de terra. Tá virando solo isso. Então não tá cumprindo mais como uma função de cobertura, de segurar a umidade. E aí a gente está tendo um problema que é nessa parte do canteiro, costuma secar mais rápido. Então seria bom aqui a gente fazer uma manutenção, colocar mais cobertura. A Ana está aproveitando também aqui. Alho poró. Eu semeei ele numa área muito sombreada. E aí agora eu vou transplantar ele para ver se ele se desenvolve melhor aqui numa área que a gente bate mais sol. Você vai pôr ele em umas partes que não falharam outras mudas, isso? Isso! É isso. Como falhou em alguns lugares, eu vou colocar o alho poró ali. Só para o Nene não ficar de fora, né? Ó o Nene aí, ó. Quando ele não aparece no vídeo é porque ele tá fazendo outra coisa importante aqui no canal também. Trabalhos internos, edição de vídeo. Faz parte do nosso dia a dia. Algum aviso para hoje? Um aviso aqui, aproveitando o momento. Gente, a rifa ainda tá rolando, a nossa ação entre amigos. Já batemos metade da meta, mas ainda tem a outra metade. Se você tem interesse em saber mais da rifa, o link vai estar fixado no primeiro comentário e na descrição. Lembrando que nesse link tá lá descrevendo todos os prêmios, bem belezinha. Tem prêmio maneiro. Clica aqui para conhecer e nos ajudar nessas mudanças do canal. Falei de cobertura, coisa que a gente já vem falando muito nos outros vídeos. Não falei da bendita irrigação ainda, né? Mas para vocês entenderem como isso é importante. Depois da cobertura, a primeira coisa que eu penso de irrigação é esse cara aqui, ó. É o mais eficiente que tem, no sentido de a gente aproveita muito bem a água, né? Você consegue, com o regador, jogar a necessidade de água que cada planta precisa. Você pode regular isso, né? E você joga a água bem localizada no pé de cada muda, não acontecendo como, por exemplo, no aspersor, que ele às vezes molha um espaço entre as plantas, ele molha o caminho que a gente passa, que é um lugar que às vezes não precisaria necessariamente estar recebendo água. Ele é o mais eficiente e a gente tem uma torneira de enchimento rápido dele aqui na horta. O problema, né, que para grandes áreas, quando a gente tem uma área maior, fica trabalhoso e não é muito bom. Por isso daí a gente vai para o nosso segundo sistema também. Para as vezes que a gente acha viável usar o regador, a gente tem essa torneira de enchimento rápido. O que a gente fez? Para ter enchimento rápido é bom a gente ter uma mangueira de grosso calibre. Aqui a gente tem uma mangueira de 1 polegada, encanamento de 1 polegada, ou então uma pressão grande, né? E a gente sugere um registro também compatível com a tubulação, um registro mais, uma bitola maior, e esse de abertura rápida, não aqueles registros roscados, né? Esse aqui é não sei se é um registro meia volta que fala? Não, acho que é 1/4 de volta, né? E ó, ele solta muita água. A gente tem esse bico torto aqui para ele já direcionar para dentro do regador. E aí faz o enchimento rapidinho, pra gente ter agilidade quando precisar dele. Então o regador ele não é o sistema que a gente mais usa, mas nós gostamos porque quando faz uma manutenção na horta, aí quer molhar uma muda que a gente transplantou, vamos supor a Ana agora, a horta já está meio irrigadona, a gente irrigou ontem à noite, por enquanto está bom de umidade, mas ela está transplantando o alho poró, aí ela
rapidinho pega o regador aqui, enche rapidinho, está na mão para fazer uma rega ali localizada, né? Ou já aconteceu também da gente plantar semente de cenoura, precisa regar 2 vezes ao dia, a gente põe um pouquinho de água no regador e faz a rega localizada. Aí, para fazer a rega geral da horta, a gente tem utilizado bastante 2 sistemas. A segunda alternativa que a gente coloca é a mangueira e a terceira, gotejamento. O melhor jeito que a gente achou de fazer irrigação com mangueira é a irrigação de raio. Então a gente leva a mangueira, o registro lá para o ponto central da horta, e do ponto central a gente vai ter uma segunda mangueira, que vai ser a mangueira que a gente manipula ela para estar molhando os nossos canteiros. Para nós, o raio bom de rega com a mangueira, a gente achou que é 6 metros, então ali está o ponto de rega, né? Tem 6 metros até aqui a extremidade do canteiro. A gente usa essa mangueira aqui, ó. Então essa mangueira tem 6 metros. Então a gente optou pela irrigação de raio porque ela possibilita a gente ter uma mangueira de irrigação, de rega, explicando, né? A gente vai irrigar manualmente com isso aqui. Não é uma aspersão e nem um gotejamento. A gente irriga manualmente. E para irrigar dessa forma é bom ter uma mangueira curta. Se a gente tem uma mangueira que ela com a torneira lá na extremidade do canteiro, às vezes a mangueira fica longa até você alcançar o outro lado. Então colocar o ponto no meio é um ponto médio que você consegue ter acesso com esse mesmo comprimento de mangueira para todos os lados. Então 6 metros eu acho que é o comprimento máximo. Eu acho que fica bom de manipular a mangueira com 6 metros. E aí esse aqui é um ponto, eu posso ter mais pontos. Por exemplo, daqui a 12 metros eu poderia ter outro ponto desse. E aí com essa mesma mangueira, com um engate rápido, ó, cano de PVC, a gente só vem aqui, ó, no registro, conecta aqui. E abrindo, a gente tem para irrigar mais facilmente. Aqui é bom também a gente estar usando uma mangueira de uma bitola maior, porque a vazão agiliza na rega. Óbvio que tem momentos que as plantas são sensíveis, aí a gente pode regular aqui a vazão para fazer uma rega um pouco mais leve e não amassar plantas que estão muito jovens. Outro detalhe que eu achei importante fazer nessa irrigação de raio é o registro nessa altura, ó, tá na altura aqui da minha cabeça, eu tenho 1,86 m. Por que fazer nessa altura? Que quando a gente estica a mangueira, ela não vai enroscar nas plantas. Eu amarrei a mangueira aqui para exemplificar uma torneira baixa, né? Por exemplo, se eu vou regar aqui esse canteiro de tomate, né? Eu tô lá na ponta da mangueira. Então, se o registro estiver baixo e eu estiver aqui na extremidade da mangueira e eu precisar me movimentar com ela para ir em direção a outra parte do canteiro, a mangueira ela tende a ficar enroscando, né? É difícil eu estar pulando aqui. Se a gente tem ela alta, eu posso estar aqui na extremidade da mangueira e eu posso estar desviando, olha só. Eu posso até passar aqui por cima com facilidade, sem estar amassando as mudas do canteiro. E outra coisa que eu achei que ajuda, são detalhes muito bobos, né, gente? Mas eu senti que faz uma diferença. É estar usando uma mangueira flexível. Mangueira dura, ela dificulta também o trabalho. Se eu desenhar aqui para facilitar, ó, a gente pode ter pontos de irrigação. Aí eu posso puxar a água aqui, fazer para cá a ligação e criar 3 pontos de conexão da mangueira. E aí aqui, sempre com 6 metros em todos eles. Eu achei 6 metros uma distância boa, mas alguém pode testar fazer com mais também, né? Não tem problema. Você consegue alcançar o canteiro e sem enroscar tanto nas mudas, né? A gente está usando só um ponto de irrigação, que já está sendo suficiente. Quem sabe no futuro a gente instale mais um. Então é isso. E a questão da mangueira ela é legal, assim como o regador, que a gente consegue também colocar para cada planta a necessidade de água que ela precisa, conforme o estágio de desenvolvimento dela, conforme a necessidade específica daquela espécie. Porque, por exemplo, tem espécies que precisam de solo mais úmido. Ou, por exemplo, quando a planta está muito jovem, ela precisa garantida ali uma umidade, né? E também é uma rega localizada, porque com a mangueira ali, manualmente, com a mangueira você direciona só para onde a água deve molhar. Mas a mangueira também, horas, quando a gente amplia nosso canteiro, né, acaba não sendo trabalhoso. E aí, para a gente otimizar o trabalho, nós estamos usando também o gotejamento. Então esse aqui é o ponto onde chega a água para a nossa horta.
A primeira conexão que nós colocamos, então, é a saída aqui pro gotejo. A gente tem um filtro aqui também instalado para evitar o entupimento das mangueiras de gotejo. Logo após a saída para o gotejo, que tem um registro, a gente tem um registro de enchimento rápido do regador, e aqui para cima, então, faz o abastecimento de raio da nossa horta para rega com a mangueira. Aí aqui do gotejo, a mangueira corre pela lateral, e ela tá passando ela, e vai para a parte que a gente prefere irrigar com gotejamento. Esses 4, 5 canteiros aqui, eles já têm umas culturas mais padronizadas, né? Eles estão bem ocupados com, no caso, nesse momento, o cultivo do alho e da cebola. Lá também tem os tomates. Lá ainda não está instalado, nem aqui na cebola. A gente vai estar instalando. Então esse aqui é o canteiro de cebola e está esperando aqui as mangueiras para serem instaladas. E ó, o gotejo é uma mangueira preta. Tem esse é tipo um filtro e um regulador de vazão que faz a mangueira ficar gotejando quando ela é ligada. Ó, dá o barulho que está saindo o ar das mangueiras que eu acionei. E aí, os canteiros nós trabalhamos com 3 linhas. Aqui na verdade está 3 linhas duplas. 3 linhas duplas de alho, e cada linha tem uma mangueira de gotejo. Aí a gente instala a mangueira de gotejo. Não sei se dá para ver vazando água aqui, ó. O buraquinho dela sempre para cima. E aí a gente faz apenas um furo na mangueira aqui, uma mangueira de 1 polegada. Ela tem um furo e acoplado pequenos registros, que a gente também pode fazer o controle dependente nas linhas no canteiro. Que maravilha, gente, ó. Gotejando sobre tronco, sobre cobertura de solo. Essa água com certeza é muito bem aproveitada e a gente acaba regando muito menos do que se tivesse aqueles canteiros com o solo totalmente nu, né? O solo nu tá aberto para a água, é a porta aberta para a água tá indo para a atmosfera. E aqui vai uma opinião assim de experiência, porque quando a gente fala em automatizar ou usar essas formas de irrigação, por exemplo, como o gotejamento, a aspersão, a gente se anima, né? Porque fica muito prático, só que tem uma manutenção. E aí, quando o sistema é muito pequeno, eu acho que às vezes, dependendo da situação, a manutenção que ficar tendo que desentupir mangueira, ou às vezes a mangueira rasga, e sabe, ter que trocar uma conexão, essas manutenções, às vezes para um sistema muito pequeno, elas custam mais tempo do que se você pegar uma mangueira, um regador e ir ali regar, sabe? Quando a gente começa a realmente escalar a nossa produção, aumentar mais, ela que começa a ser viável, tá usando esse tipo de tecnologia. Porque eu acho que assim, que menos na manutenção é a mangueira e o regador. Você não se incomoda, gente, não se incomoda. E aqui já aconteceu. Primeira vez que usamos a mangueira de gotejo, ela estava nova, tudo beleza. Segundo ano, esticamos a mangueira no canteiro. Por ela estar enrolada, já começou a quebrar cantinho, começou a dar furo. Aí você vai ver emenda, as emendas custam caro. Daí a gente tentou fazer uma emenda adaptando materiais para ficar mais barato. É trabalhoso de fazer. E aí a hora você fica, nossa, tem que ficar arrumando, e volta e meia surge um furo na mangueira. Eu já vi pessoas que usaram um sistema de aspersão de bailarina, um aspersorzinho que fica girando, né? Uma bailarina ali, né? Também já falou que entupia, não regava e acabou mudando de sistema. É bom pensar se isso é compatível com o tamanho da sua irrigação e se não compensa estar usando mesmo o que é mais prático e não dá manutenção, que é a mangueira e o regador que eu mostrei para vocês. Outra coisa, a mangueira de gotejo, ela fica no chão, no meio do canteiro. A hora que você vai mexer no canteiro, você tem que recolher ou tem que cuidar, porque às vezes você bate ali uma ferramenta que corta, já dá um vazamento, tem que fazer uma manutenção. Mas é isso. Mas daí chega um ponto, que nem no caso aqui da gente, a gente já está tendo mais canteiros e aí já começa a valer a pena esse tempo que a gente se dedica a dar manutenção e até investimento, né? Que a hora você tem que comprar alguma conexão ou outra, acaba já valendo a pena. E o gotejamento é o mais eficiente também desses sistemas, porque ele goteja ali bem no pezinho da planta, então o aproveitamento da água é muito bom
Ele tem algumas desvantagens, porque essa irrigação localizada também faz que fica apenas alguns pontos do canteiro fiquem hipermolhados e outros fiquem secos, né? Então às vezes as raízes das plantas não se desenvolvem para essas, não se ampliam mais para o canteiro, porque às vezes a água está ali muito localizada. É isso, tem que ver cada situação. O aspersor ele já rega, né, todo o canteiro, mas também ele desperdiça mais água, dependendo da planta, como o tomate, molha a planta, o que pode dar fungo no tomate. Então tem que calcular cada cultura qual a sua necessidade. E então é a escala, a cultura, né, o jeito que você tem ali a sua área, tem que estar sendo observado para ver o que cabe melhor. E esse filtro aqui, ele é um filtro que consegue fazer manutenção, ele é lavável. Eu posso abrir lá por baixo, tirar o resíduo e já instalar ele novamente. Aqui na horta, ó, a gente já tem uma variedade de plantas, estágios diferentes, espécies diferentes, então a gente poderia instalar aspersores aqui, mas ainda acha que a mangueira acaba caindo muito bem pela irrigação localizada, economiza água, e ainda mais que a nossa água aqui é uma água cara. Cara por dois aspectos, porque a gente tem que pagar e custa, né? Também uma água cara porque usar água de poço artesiano, que é a água que abastece a linha, vamos dizer aqui, os agricultores desse bairro rural que a gente mora, ela vem de poço artesiano, é tratada, sobe numa caixa lá no alto do morro e tal. Então usar água, às vezes para irrigação, essa água ela é uma água cara, então a gente busca economizar bastante. São raras as vezes que a gente usa a água do açude, que a gente tem ali embaixo, que é uma água que poderia estar sendo utilizada para fazer esse serviço também. E a gente está detalhando aqui um sistema de irrigação que serve mais para pequenas áreas. A partir disso a gente pode pensar fazer 1 hectare de irrigação, né? Aí vai ser as opções que tem normalmente usadas são então o gotejamento e também a aspersão. Só que claro, né? Aí vai exigir um cálculo muito maior de vazão, tem que saber bem certinho quanto de vazão tem em cada mangueira de gotejamento, cada furo de gotejamento, quanto que ele libera para determinada pressão. As tubulações têm que ser compatíveis pela metragem de mangueira, pelo volume de água no aspersor. Tem situações que precisa de bomba, situações que não. Tem lugares que tem uma perda de carga, de pressão no sistema que precisam de algum detalhe. Então, para sistemas maiores, certamente vai precisar de um profissional da área para estar orientando. Não que aqui também exige cálculo. Então, se às vezes você fizer um cálculo de 2, 3 canteiros ali, às vezes não vai dar pressão suficiente, né? A mangueira de gotejamento, ela tem, se não me engano, a que a gente está usando é 10 MCA de pressão mínima. Então, você tem que verificar se tua caixa d'água, se teu sistema tem essa pressão mínima, se a tua mangueira é compatível com a vazão. Isso tudo tem que ser observado. Normalmente, quando a gente compra o produto, a gente tem esse dado. Então é isso, galera. Esse é mais ou menos o sistema que a gente vem utilizando e as experiências, é o que a gente pode estar compartilhando com vocês. Se tiver uma dica, às vezes tem alguém que mais especializado da área, quiser deixar aí alguma opinião, alguma sugestão, é legal, tanto pra gente quanto pra quem estiver também interagindo aí pelos comentários. Nós agradecemos demais, primeiramente aos apoiadores do canal, que, nossa, fortalece, fazem com que a gente consiga tirar o nosso tempo para estar produzindo esse conteúdo, compartilhando por aqui. Mas é assim, um agradecimento enorme para todos vocês que estão assistindo o vídeo, que dão like, que se inscrevem, que comentam, porque também tudo isso faz essa comunidade acontecer e a gente segue compartilhando mais dessas experiências em busca de mais autonomia, de uma vida com mais autonomia, mas também uma vida simples, significativa, que a gente possa viver de uma forma mais saudável, mais integrada com a natureza. Valeu, gente. Nos vemos nos próximos vídeos e sempre avante expandindo mundos! Como essa mangueira flexível ela é cara, eu não deixo ela dando sopa aqui no sol, não. Porque senão o raio UV resseca e aí a gente perde a qualidade dela. Deixo aqui na sombra no cantinho. Depois de falar tanto aqui no vídeo, né? Bora pra prática que vou ajudar a Ana a esticar então as mangueiras de gotejo aqui no canteiro da cebola. Olha o jeitinho que faz. Linhas duplas também de cebola. Cebola aqui, no meio os furinhos. E o buraquinho do gotejo sempre pra cima.